Fala, Manobre, tranquilo? Nos últimos dias eu fiz o vídeo do primeiro tablet do mundo com uma bateria de 32.000 mAh, que era nada mais nada menos do que o novo Oukitel RT7. E bom, jovens, chegou o RT6. Um tablet muito mais básico, muito mais barateado, só que ele não deixa de ser uma opção bem interessante para quem precisa de bateria e não se importa muito com o resto. Afinal, ele tem uma bateria de 20.000 mAh. Ele não tem as câmeras fodas do RT7, ele não tem o processador foda Dimensity 720, mas os 8 GB de RAM somados aos 20.000 mAh de bateria faz dele uma opção bem inteligente para quem quer comprar um tablet barato para fazer coisas básicas, como estudar e ler livros, por exemplo. Tendo uma tela Full HD Plus e um processador da MediaTek MT8788, que é um processador bem básico, que tem 4 núcleos Cortex A73, que é uma arquitetura bem antiga, e 4 núcleos Cortex A53, que no resumo são 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de economia de energia. Processador esse que bate pífios 236.000 pontos no Antutu Benchmark. Então, definitivamente, isso daqui não é para quem busca desempenho. A única coisa que consegue desatolar esse tablet definitivamente são os 8 GB de memória RAM DDR4X, que somados no Android 13 numa interface praticamente pura, faz com que você consiga abrir vários aplicativos simultaneamente sem ter tanta dor de cabeça. Apesar das câmeras dele não ser tão absurdas quanto as do RT7, ele tem um conjunto bem interessante de 16 megapixels de câmera frontal e 16 megapixels de câmera traseira. Afinal, quando o assunto é tablet, as empresas nunca investem em câmera nesses produtos. É extremamente natural você ver tablets em 2023 com uma câmera frontal de 5 megapixels, por exemplo. É um bagulho muito bizarro, saca? A bateria tem um standby e tem um uso muito perfeito. Desde que ele chegou há 28 dias atrás, ela ainda tá 91%. Obviamente, eu não super utilizei esse tablet durante esse tempo. Eu fui mexer nele nos últimos 7, 8 dias, porém já deu pra ter uma noção de como os 20.000 mAh de bateria vão se desempenhar enquanto você estiver utilizando ele pra ver vídeo, por exemplo, ou pra fazer tarefas simples. Lembrando e repetindo novamente, ele não é um tablet pra games. Até porque, por algum motivo completamente desconhecido, a Oukitel insiste em manter uma tela de 60 Hz aqui. Veja bem, eu não tô pedindo pra eles botarem uma tela de 144 Hz no tablet. Eu não tô pedindo pra eles botarem uma tela de 120 Hz. Mas ao menos de 90 Hz, pra você rodar o seu PUBG, ia ser perfeito, cara. Principalmente se você olhar pelo ponto de vista que a Oukitel tá fazendo muita coisa interessante. Então, basicamente, ver uma empresa chinesa que vende produto barato e não querer que ela evolua é no mínimo burrice, saca? Um dos grandes sonhos da minha vida é ver essas chinesas atualizando esses tablets, atualizando a versão Android e, consequentemente, entregando uma experiência ainda mais positiva, saca? Você não pode ser aquele tipo de usuário que tem aquela ideia de jirico de tipo, ai, se não for da minha marca favorita, o negócio não presta. A galera pensa mais ou menos assim: a Samsung tem que ser foda, todas as outras marcas tem que ser ruim pra Samsung ser foda. Coisa que muitas vezes não dá tão certo. Afinal, esses dias tava R$2.000 um tablet da Samsung com Snapdragon 732 e 4 GB de memória RAM, mano. Enquanto eu vendi o meu RT7 com 12 GB de memória RAM e um Dimensity 720 por míseros R$1.700. O nosso RT6 tem alguns pontos bem interessantes, como um carregador de 33 watts direto da caixa, ao mesmo tempo que ele vem com uma chave de fenda e 2 bases pra você... Mano, olha essa chuva, meu Deus do céu, eita porra, eita porra, eita porra. A única coisa que eu ia falar é que ele vem com 2 bases pra você parafusar na tampa traseira do seu tablet. Eita cacete, eita rapaz. Que depois de parafusado, a parada fica basicamente assim. É só você passar a haste que vem com ele dentro dessa base que você acabou de parafusar, fechar a primeira vez e logo depois fechar a segunda vez, que ele fica muito melhor pra você transportar, cara. Porque devido aos 20.000 mAh de bateria, se você depender do seu dedinho pra transportar isso daqui, que deve estar se perguntando até agora o que fez de errado pra ter que suportar tanto peso, você tá ferrado, saca? Ele acabou de baixar uma atualização, vamos reiniciar aqui pra finalizar ela. E olha só, os caras mudaram a boot animation do negócio. Ficou muito mais bonito, a antiga era toda branca, saca? E depois que ele finalizou a atualização de software, ele aguentou abrir Genshin Impact, porém, como eu falei no início do vídeo, é um processador definitivamente bem fraco, tá ligado? Então olha o tanto de queda de FPS que a gente tem, e a gente tem uma gameplay bem travadinha aqui. Tudo isso lembrando que eu não tô jogando com um gráfico avançado do Genshin Impact. Tudo bem que depois da atualização Fontaine do Genshin Impact ele ficou ainda mais pesado, só que é aquilo, não compre o Oukitel RT6 baseado em games, a menos que você jogue coisas muito, mas muito
simples. Outro ponto que você tem que levar em consideração também são as taxas. Na época que esse tablet chegou pra mim, a média de taxa era de 250 reais. Agora, as taxas base, que eram 250 reais, subiram para 500 reais. Eu tô com um tablet travado na Receita Federal da marca AGM, que foi taxado em nada mais nada menos do que 518 reais, cara. Então, é muito importante que você faça todas as contas para você ver se vale a pena ou não. O aplicativo de câmera desse tablet é bem desenvolvido. Apesar dele não ser focado em câmera, ele tem várias funções interessantes, como inteligência artificial aqui na lateral, fotos com modo de embelezamento, fotos monocromáticas, e aqui na parte mais você tem um modo Pro que é bem limitado, podendo controlar o balanço de branco e o ISO, por exemplo. Porém, eu preciso ser sincero e falar para vocês que o resultado é bem promissor. Além de você tocar para focar e o foco funcionar, você tirar a sua foto e ver o resultado dela, a qualidade é bem interessante, pega bastante detalhe, principalmente na câmera frontal também, num cenário onde os dois sensores têm 16 megapixels. Então usar isso daqui para videochamadas, por exemplo, ele vai conseguir suprir a sua demanda. Ele tem uma função de expansão de memória aqui na parte inferior e teoricamente conseguiria adicionar até 6 GB de ZRAM no seu tablet, para somar com os 8 GB de RAMs físicos e você conseguir abrir mais aplicativos simultaneamente. E mesmo se você deixar essa opção desativada, ele ainda vai usar 2,5 GB de ZRAM para você utilizar junto com os 8 GB, não te dando muito direito de escolha. Após reiniciar, dos 2,5 GB, ele foi para 6,1 GB. E isso só funciona sem destruir o desempenho do seu tablet, porque ele tem um chip de memória UFS. Se ele fosse como o Xiaomi Mi 8 Lite, por exemplo, que tem um chip de memória eMMC, ele ia travar mais do que gago cantando Rap God. É muito bizarro você ver um Mi 8 Lite com chip eMMC, quando até um S6 Edge e um Moto Z2 Force tem um chip UFS. Mas voltando ao nosso tablet, além dele resistir a impactos, você ainda consegue molhar esse danado aqui, afinal ele tem certificação IP68 e IP69K. A tela dele tá piscando justamente porque ele reconhece a pressão da água como um toque, e pra ele tem alguém tocando na tela, saca? Apesar de ser bem grosso e bem espesso, ele consegue transmitir um pouco de calor, diferente dos outros tablets Rugged que eu trouxe aqui no canal, já que ele não é tão grosso quanto o RT7 que a gente testou aqui, por exemplo, e falou que não conseguia sentir ele esquentando. Então esse daqui esquenta principalmente nessa parte que eu tô circulando aqui com a minha mão. Não é nada bizarro a ponto de considerar um superaquecimento, mas definitivamente ele aquece como a maioria dos produtos. Bom, os 20.000 mAh de bateria, somados ao processador bem econômico e bem fraquinho, leva esse tablet pro lado de quem vai comprar apenas para ler, estudar, jogar, ver vídeo na internet. E quando eu falo jogar, eu falo de jogar jogos extremamente básicos, afinal qualquer coisa minimamente pesada vai começar a dar umas travadas aqui, mas tirando a parte do processador fraco, eu achei o resto bem competente. Ele custa uma média de 1.100 no AliExpress, considere de 200 a 500 reais de taxas, com isso ele vai sair a 1.600, 1.500 por aí, e basicamente esse foi o vídeo de hoje. Esse é o Oukitel RT6 e fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui com os melhores descontos do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição.